A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Deus abençoe vocês, Deus proteja, guarde e te dê sabedoria e discernimento. Vamos para mais um vídeo aí. Que Deus dê saúde a todos também, e amor um pelos outros. Vou embasar meu vídeo aqui com o pastor Tony Júnior e vou explicar o assunto que ele vai trazer, comentar em cima e mostrar o que está de acordo com a Bíblia, o que não está, e o que eu concordo, o que eu não concordo, e o que é certo e o que é errado ali, né? Creio que 97% do que ele falou está de acordo com a palavra, mas eu vou mostrar onde está o erro para as pessoas não se iludirem e não ser enganado, tá bom? Então vamos lá, vamos lá para sem muitas delongas, vamos lá logo pro vídeo. Tá. Deixa eu ver aqui se tá bom aqui, irmãos. Espera aí. Isso, acho que esse tá bom. Irmãos, eu estava lendo uma matéria aqui na internet e eu fiquei assim muito assustado, sabe? Porque está dizendo que nos próximos anos a inteligência artificial ela vai ficar tão avançada, ela vai conhecer tanto sobre o ser humano que ela vai criar uma nova religião. Eu sei que parece algo assim inatingível, mas irmãos, vocês já pararam para pensar que todos os nossos dados, tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, a gente está transmitindo para a IA, para a inteligência artificial. Isso daí é verdade, hein? Tanto essa base de dados está juntando todas as pessoas do mundo inteiro compartilhando informações que está virando como se fosse um grande cérebro gigante que sabe das nuances do ser humano, dos pequenos detalhes, das emoções, dos sentimentos. Então, em breve, nós estaremos lidando com praticamente um Deus, irmãos. É isso que eles estão querendo criar. Fala a verdade. A inteligência artificial vai se tornar como se fosse um Deus. Isso daí não sou eu que falo, eu já falo no meu vídeo, né? Mas não sou eu. Todos os cristãos, seja ele religioso ou não, falam a mesma coisa, que isso daí é criando Deus. Lógico que nos auxilia hoje, nós podemos usar, mas nós temos que ficar vigilantes, porque isso vai ser usado para controle, para perseguição. E isso diz o livro de Apocalipse de Daniel, do profeta Daniel. Por isso que eu falo, aquele que se diz que é cristão e duvida do que a Bíblia diz, só aceita algumas partes da Bíblia, você tem que crer em tudo que está lá. E o que está lá está dizendo isso. Que o homem vai... por isso que Deus chama o homem de besta. Porque o homem vai se autodestruir a ele mesmo. Na ganância dele, ele quer dominar o mundo, dominar as pessoas, controlar as pessoas, através da religião, através dos governantes, através da mídia, através da inteligência artificial. Nos auxilia tudo isso aí? Nos auxilia. Traz uma vida prática? Traz. Por isso que muitos vão adorar isso aí. A maioria, não todos, não estou generalizando. Aquele que está escrito no livro da vida do Cordeiro, que aceitou Cristo verdadeiramente, não vai aceitar. Mas lá no final, quando vier esse sistema aí, ele evoluir, tiver a hora do anticristo, da besta, né? O que for verdadeiro não vai aceitar, cristão verdadeiro. Mas os cristãos de nome vai aceitar, vai falar, não, é ciência, evolução do mundo, que não tem... Deus está permitindo a gente usar isso, inclusive para pegar o evangelho. Mas vai ter o tempo que a gente vai ter que largar de mão, porque isso vai ser usado para o mal. Deus está usando para o bem também, numa disputa com o diabo, que ele ganha. O diabo criou isso daí, trouxe isso antes do tempo para manipular e enganar as pessoas. Mas Deus, como é mais poderoso, usa para o bem. Transforma o mal em bem. Mas lá no final dos tempos, a Bíblia diz que vai ser o Satanás vai usar tudo isso daí, o anticristo vai usar para o mal. Entendeu? Então, vamos lá. Não sou eu só que digo, não. A grande parte dos cristãos verdadeiros fala isso aí, porque está na Bíblia, né? Você não pode negar o que está lá. E com isso é natural que ela
crie também uma história. Mas o assunto não é esse do vídeo, tá, irmão? Ele só tá dando esse pitaco aqui, mas o assunto que ele vai falar é outro. Ele só deu a introdução do começo do assunto, mas o assunto não tem muito a ver com inteligência artificial não, tá? Vamos lá. Sabemos, obviamente, que o anticristo está por trás disso tudo. Eu falo muito sobre isso, o fim dos tempos, que está tão nítido diante de nós. Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa. E se você fosse criar a sua própria religião para tentar ganhar o máximo de seguidores? Como que você faria? Primeiro, eu imagino que você teria um livro sagrado aí com você, certo? Nesse livro sagrado, você só iria colocar coisas boas. Pessoas de valor, é claro que teria um líder, que seria um exemplo para tudo, para todo mundo. E esse líder teria seguidores, ok? E esses seguidores seriam pessoas assim, de uma índole impecável, pessoas que andariam na linha. E é claro que um detalhe ou outro você iria mostrar fragilidades, fraquezas, mas você não ia fazer coisas tão escandalosas. Irmãos, eu estava olhando para a Bíblia e eu comecei a pensar uma coisa. A Bíblia, irmãos, ela não foi feita para agradar o ser humano. E isso é claro algo que não, porque isso prova isso a gente já que ela sabe. não foi escrita o cristão verdadeiro sabe. Homens, é claro, inspirados pelo Os cristãos falsos que não sabem eles disso, escreveram o que está na Bíblia, porque não faz sentido. Um livro que foi escrito há milhares e milhares de anos. Primeiro, a Bíblia, épocas diferentes. Ela foi escrita para falar de Cristo. Ela foi escrita para nós, mas para falar de Cristo, para falar da salvação por meio dele, não para falar do homem. E ela não foi escrita para agradar o homem, ela foi escrita para apontar Cristo para salvar o homem. Não para amassagear o ego, para falar você é joia rara, você pode. Não que a Bíblia não incentive, ela não abençoa. Sim, ela tem a parte boa que traz as bonanças para a gente. Mas ela tem a parte... a Bíblia é como... o profeta falou lá de Sansão, né? E Apocalipse fala, olha, come o livrinho, ele vai ser doce na sua boca, mas amargo no seu ventre. Então, o Sansão também falou isso, amargo e doce. Então, a palavra, por um lado, ela é doce, na parte das bonanças, por um lado, ela é amarga, porque ela vai confrontar o seu erro para você se corrigir. E você tem que aceitar tanto a parte doce quanto a parte amarga da palavra de Deus. Aquele que só quer o doce é o cristão falso, entendeu? Que não quer confronto. Vamos lá. E de repente, escritores que estavam em lugares diferentes também escreveram coisas que se complementam. Isso é verdade. Um fala sobre o outro e todos os livros se alinham, apontam para Jesus Cristo. Para Cristo, tudo converge em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia é verdadeira. O nego fala que a Bíblia não é verdadeira, foi distorcida. Eu sempre percebi isso na Bíblia, é que a Bíblia não tem interesse nenhum em nos agradar, ela não tem interesse em massagear o nosso ego, ela não tem interesse até aí estou concordando com tudo. Detalhes escandalosos sobre os erros das pessoas. Claro que Irmãos, não. O que eu vou mostrar nesse vídeo muita hoje coisa. vai abrir a sua visão de uma forma tão grande que vai aumentar muito a sua confiança na Bíblia. Eu sei que você já conhece, você confia na Bíblia, mas depois desse vídeo aqui não vai ficar mais... O verdadeiro cristão confia e acredita, e crê. Ela realmente agora os é a falsos não. E vai aumentar também... E crê na religiosidade. Porque depois desses pecados que eu vou te mostrar aqui hoje, dessas falhas dos seres humanos, você vai ter muita esperança de que tem jeito para você. Amém? É claro que a Bíblia fala que a salvação não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz. Isso eu falo no meu vídeo. Mas muitas vezes eu sei que você fica para baixo, porque muitos não concordam. Você nunca consegue atingir aquele nível espiritual que você gostaria, certo? Mas depois disso aqui, irmãos, olha, isso aqui vai mexer muito com você hoje, tá bom? Então nós já vamos começar. Eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero que você receba aí no celular a oração da manhã, a oração da noite, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, então como eu falei para vocês, a gente percebe coisas muito interessantes na Bíblia e o que eu vou te mostrar aqui agora, você não viu em lugar nenhum. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Nós vamos começar com a genealogia de Jesus, que é aquela lista dos antepassados de uma pessoa. Então pense bem, a genealogia é como se fosse uma certidão de nascimento. É como se fosse um documento que provava que você veio do seu pai, do seu avô, do seu bisavô e por aí vai.
E aí, irmãos, a gente imagina que na linhagem de Jesus, do Messias, era só para ter gente boa, ok? Mas aí, quando a gente abre Mateus capítulo 1 e a gente começa a ler os nomes, irmãos, a gente vai levando um susto atrás do outro. Porque a lista mal começa e a gente já tropeça em umas histórias que, se a gente parar para pensar, olha, foi um verdadeiro escândalo. Por exemplo, a Bíblia diz que um dos patriarcas na linhagem de Jesus foi um homem chamado Judá. Irmãos, quem foi Judá? Porque a Bíblia não esconde. Cristo ele veio dos judeus, por isso chama Judá. Então, na verdade, Jacó tinha 12 filhos, que de 12 filhos saiu as 12 tribos de Jerusalém, do povo judeu, e se espalharam as tribos pelo mundo, né? Depois, mais para frente. Então teve Rubens, Simeão, né? Eu não vou falar todos aqui, né? Judá, Benjamim, né? José, cada um tinha uma tribo diferente. Então, de Judá, que Judá errou muito e fez muitos pecados, veio a genealogia de Cristo. Por isso que fala, lá quando você assistir a novela de Cristo, e na Bíblia fala, como que Jesus, filho de Davi. Por que filho de Davi? Não que ele seja filho de Davi, é que ele veio da descendência de Davi. Que Davi veio de Judá, entendeu? Da linhagem de Judá, entendeu? E Judá, ele não era perfeito, ele era muito pecaminoso, entendeu? Então, por isso que 1 Coríntios, Paulo fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Ele não escolhe aquelas que se acham importantes, que são alguma coisa, que fala, eu sou justo porque eu sou bonzinho, porque eu sou isso, né? Ele não escolhe muitos poderosos, ele não escolhe muitos sábios com a sabedoria do mundo, ele escolhe os desprezíveis, que não são os pecadores, para transformar os pecadores em arrependimento para a salvação por meio de Cristo, pelo arrependimento, pela fé na obra que ele fez por nós na cruz. É isso. Deus transforma o mal em bem para a glória daqueles que aceitam a Cristo como Salvador, entendeu? Agora, aqueles que não aceitam, por mais que eles façam bondade, e se eles não aceitar Cristo e crer que Cristo morreu e ressuscitou para pagar o pecado dele e morrer no lugar dele, ele não é salvo. Não sou eu que digo, é a palavra, tá? Eu sempre falo isso aqui. Pode depois falar, é eu que estou falando, que estou determinando quem é salvo, quem não é, quem é perdido, quem não é. Não sou eu. Eu estou repetindo o que está na Bíblia. Agora, se você não acredita, eu digo aí, alguns que não acreditam, não estou falando vocês todos aí, que o que a Bíblia fala, vocês não concordam e não crê, só crê em partes da Bíblia, aí é assunto de vocês. Eu estou falando que está lá. Eu creio na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque para mim tudo é a palavra de Deus. Né? Eu não creio só em partes, não, como, não, nisso eu creio, nisso eu não creio, eu só aceito o doce, o amargo, não. Isso aí é coisa de cristão fraudulento. Vamos lá. Lá em Gênesis capítulo 38, fala sobre a história desse homem que, olha, deixa a gente até meio sem graça de ler, sabe? Judá, irmãos, é um dos filhos de Jacó, que a Bíblia diz que depois que ele ficou viúvo, ele acabou se deitando com a própria nora. Isso mesmo, uma mulher chamada Tamar. Mas deixa eu explicar isso aqui. Ele se deitou com a nora, porque assim, Tamar ela casada com um dos filhos de Judá. Só que os dois filhos dele morreram. Um morreu, aí o outro irmão que ficou vivo casou com ela, porque tem esse costume lá no povo judeu. Quando a pessoa, vamos supor, a Tamar era casada com um dos filhos de Judá, aí esse filho morreu. O outro irmão, por lei judaica, ela tem que casar com a mulher para herdar e dar linhagem da sua descendência de filhos, entendeu? E assumir a mulher que era do irmão. Isso era normal lá naquela época, para o povo judeu, entendeu? Então, aí, quando o outro filho de Judá morreu, aí sim, foi que ele se deitou. Ele não se deitou com a nora enquanto ela era casada com o filho dele. Não, ele se deitou depois, fique claro que o pastor não explicou isso. Depois que o filho dele morreu, os dois.
Entendeu? E ele vai explicar como que ele se deitou, o que que aconteceu. Não foi assim que ele se deitou sem saber. Porque ele vai explicar logo ali por quê, né? Sem saber que era ela. Entendeu? Quem estuda a Bíblia já sabe o que eu estou falando, já matou a charada. Vamos lá. Prostituta que ele encontrou na beira da estrada. Ó, peraí. Vamos voltar aqui para a gente compreender. Vamos lá. Vai. Gente, até meio sem graça de ler, sabe? Judá, irmãos, é um dos filhos de Jacó, que a Bíblia diz que depois que ele ficou viúvo, ele acabou se deitando com a própria nora. Isso mesmo, uma mulher chamada Tamar. E o pior, ele fez isso achando que ela era uma prostituta que ele encontrou na beira da estrada. Aí, por isso que ela se deitou com ela. A história de Tamar ela também cobriu não é o rosto. A Bíblia diz, né, que ela se vestiu de prostituta ele não sabia que era ela. Porque o sogro dela, Judá, ele tinha sido injusto com ela. E ela tinha prometido dar o outro filho dele em casamento para ela, como era o costume da época, né, para cuidar da viúva, mas ele não cumpriu a promessa. Então, numa atitude de desespero para garantir o seu futuro e a sua descendência, ela armou esse plano todo para engravidar do próprio sogro. Olha isso, irmãos. Então pare e pense na confusão. É uma história que envolve engano, injustiça e incesto. Uma bagunça familiar terrível. E agora eu te pergunto, quem em sã consciência, se estivesse inventando uma religião, colocaria uma história dessas na linhagem oficial do seu Salvador? Ninguém, não é verdade? Essa seria a primeira coisa a ser apagada dessa história, desse rascunho. Então era só pular o nome dele ou simplesmente não contar essa parte da história. Mas não, irmãos. Não, a Bíblia não esconde os pecados dos seus servos, dos seus filhos. O Deus não esconde, ele põe tudo na Bíblia. Por isso que a Bíblia é verdadeira. Porque todos os profetas, se você vê, todos os livros, compartilha, concorda com o outro. Sendo que eles escreveram em época muito diferente uma dos outros. Muitos profetas que escreveram as escrituras, ou os apóstolos, alguns deles nem conheciam um ao outro. Porque eram épocas, décadas e séculos diferentes, entendeu? E que se concorda como? É só a pessoa raciocinar. Mas a pessoa, por falta de estudo, se deixa enganar pelos servos do diabo, falando que a Bíblia é fraudulenta, que a Bíblia foi modificada. Ela não foi modificada. Na tradução, algumas palavras foram traduzidas errada, mas ela não foi danificada a Bíblia toda, como muitos falam, distorcida. Isso é mentira, isso é coisa do diabo, para a pessoa não descobrir a verdade. Entendeu? Teve livros que saíram da Bíblia, entendeu? Mas isso não tira aquilo que Deus quis passar da salvação para o homem, entendeu? Deus permitiu que tirasse, mas Deus já trouxe esse livro à tona por meio da internet, entendeu? Então a Bíblia não foi distorcida coisa nenhuma, só teve pequenos erros aqui e ali de tradução, foi o que teve, tá? E alguns livros que as igrejas católicas junto com outros tiraram para não revelar certas verdades, que hoje Deus trouxe à tona por meio da internet, entendeu? Mas nada que a Bíblia foi distorcida, isso é conversa. Santo fez questão de contar isso lá em Mateus capítulo 1. Está escrito assim, ó: Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Então, irmãos, esse podre da família, vamos assim dizer, foi todo registrado ali para sempre, para toda a humanidade ver. E por que isso aconteceu? Porque a Bíblia não tem medo da verdade. E não para por aí, irmãos. Vamos continuar lendo aqui a lista e você vai encontrar outro nome chamado Raabe. E quem que é Raabe? Muitos de vocês já sabem, certo? E a Bíblia é direta. Era uma ela prostituta. Se converteu. Ela não era nem do povo de Israel. Ela morava em Jericó, que era uma cidade pagã, uma cidade inimiga do povo de Deus. E é essa mulher, com esse passado, com essa profissão, que Deus escolheu. E ele não só salvou a vida dela e da sua família da destruição de Jericó, mas ele também honrou essa mulher de uma forma inacreditável. Ele colocou ela na linhagem do Messias. Exatamente. Olha que coisa maravilhosa, né? Da linhagem de que veio Cristo, saiu da linhagem tanto de Judá como de Raabe, da meretriz. Você vê? Só que isso não quer dizer que você possa viver em pecado.
Aí a pessoa já distorce as coisas. O sócio cristão que não quer se arrepender, aí eles aí assim, ai, tá vendo? Deus perdoa, Deus é amor. A gente pode pecar à vontade, que Cristo já pagou o pecado, então a gente pode pecar, porque a gente vai pro céu do mesmo jeito. Cara, você tá distorcendo a Bíblia com essas conversas, entendeu? Ele tá falando que pessoas que eram imperfeitas, que eram pecadoras, elas foram transformadas por Cristo e agora viraram pessoas santificadas. Entendeu? Não quer dizer que elas são perfeitas, que elas ainda não erram, mas que ela não vive na prática do pecado. A Raabe, depois que ela se converteu, nunca mais ela se prostituiu. Entendeu? Outros que se converteram, nunca mais fizeram o que eles faziam antes. Entendeu? Não que eles não errassem em outros pontos, pequenos pontos. Porque ainda habitam no corpo de carne, mas eles tiveram a vida transformada, não ficaram, eu não preciso mudar, eu só preciso aceitar, Jesus já morreu, já pagou meu pecado, e eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Deus é amor e Ele me perdoa, e todo mundo vai para o céu. Isso é uma mentira do diabo deslavada, e mentira de pessoas que não querem olhar para dentro dos seus erros, se converter e mudar a sua vida. Ela quer continuar no pecado, mas aí o pior prejudicado é ela, não é os outros. Porque ela não vai ser salva. Ela pode até bater o pé. Quem é você para falar que eu não vou ser salvo? Você não é Deus? Eu não estou falando isso porque eu que estou falando. É o que está escrito na Bíblia. Entendeu? Quem está falando é Deus. Leia lá. Se você quer negar o que está escrito lá, o problema é seu. Mas o que está escrito lá, tá. Seja para mim, seja para você, seja para outros. Não é só para você, fulano aí que está ouvindo. É para mim também, para outros. Se eu negar o que está na Bíblia, eu não sou cristão verdadeiro. Se eu só aceitar a parte boa da Bíblia, eu não sou cristão verdadeiro. Vem com essa pra cima de mim, rapaz. Oxe, que conversa errada. E a gente vai avançar mais um pouco agora e vamos encontrar então o nome de Ruth. Ruth é uma história muito bonita, não é verdade? Uma mulher leal, uma mulher virtuosa, um exemplo de nora. Irmãos, tudo isso é verdade, mas Ruth tinha um problema de origem, eu não sei se você sabia disso, é o detalhe que qualquer pessoa que estivesse escrevendo um livro, ela iria esconder. A verdade, irmãos, é que Ruth era moabita. O que significa isso? É que os moabitas, segundo a Bíblia, eram um povo que nasceu de uma relação de incesto. Isso mesmo, de Ló com as suas próprias filhas. É verdade. E eles se tornaram um povo historicamente inimigo de Israel. E tinha até uma lei lá no livro de Deuteronômio que dizia que nenhum moabita poderia fazer parte do povo de Deus, porque eles eram vistos como um povo impuro de uma origem amaldiçoada. Irmãos, mesmo assim, o nosso Deus, que passa por cima de todos os nossos preconceitos, Ele pega essa mulher de uma nação proibida e a coloca bem no centro dessa história de redenção, dessa história de salvação de Deus. E ela então se torna bisavó do grande rei Davi, que todos nós conhecemos. E agora nós vamos falar então de Jacó, porque ele também está na linhagem de Jesus. E Jacó é o pai de Judá e de toda a nação de Israel. Irmãos, o próprio nome Jacó já diz muita coisa, né? Significa aquele que agarra o calcanhar, mas também o sentido é outro. É o sentido de enganador, usurpador. E ele fez jus ao próprio nome, não é verdade? Porque ele enganou o próprio irmão, Esaú, para roubar o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E depois ele enganou o próprio pai, Isaac, que já estava velho e cego, para roubar a bênção que era do seu irmão. Então, só para resumir, a história de Jacó é uma história de mentira, de trapaça, de um homem que queria as bênçãos de Deus, mas do jeito dele, e com isso ele usou a esperteza e o engano. E o que é mais impressionante é que esse homem foi escolhido por Deus para ser o pai da nação eleita. É esse homem que, depois de lutar com o anjo de Deus, ele teve o seu nome mudado para Israel. Então para pensar, o próprio nome de uma nação que foi escolhida por Deus, que é Israel, veio de um homem que tinha uma identidade de um mentiroso, de um trapaceiro. Eu tenho certeza que qualquer autor, qualquer escritor iria ocultar essa parte da história. Mas irmãos, Deus coloca ali na Bíblia para mostrar para nós que Ele não nos escolhe porque nós somos bons. Ele não nos escolhe porque nós temos algo de especial. Aí fala, não, que eu sou bonzinho. Deus escolheu eu porque eu sou melhor que os outros, que eu sou bonzinho, que eu sou santo. Sou santo. Que você é santo, você é um pecador igual eu. Vai, dá licença. Você, quando aceita Cristo, você é justificado.
pelo sangue, pela obra que Cristo fez por você. Ele morreu no seu lugar, pagou o seu pecado. Você não tem nada que você faça nesse mundo vai pagar o que Cristo fez por você. Por isso que é um amor incomparável, entendeu? Ele morreu quando a gente ainda era pecador. Ele não esperou você se converter. Aí depois que você aceita Cristo como seu único salvador, porque ele morreu no seu lugar, pagou o seu pecado, aí sim você começa a ser santificado, purificado, você muda de vida, entendeu? Mediante o Espírito, entendeu? Muitos não entendem isso daí, né? E outra, mais um ensinamento aqui. Todo que se converte no Antigo Testamento, Deus mudava o nome, igual mudou Jacó para Israel, entendeu? Abrão, antes era Abrão, se tornou Abraão, que é pai de muitas nações. O nosso próprio nome aqui na terra é um. No livro da vida, nos céus, o nosso nome é outro. Entendeu? Porque tem que mudar o nome. Entendeu? Deus muda o nome. Entendeu? O nosso nome lá no reino vai ser outro. Entendeu? Ele vê o coração. Ele tem um propósito, algo que nós não enxergamos. Inclusive a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. E quem somos nós para questionar a Deus? Quem é o homem para questionar? Nós somos melhores do que ninguém e muito melhores do que Deus. Nós somos falhos. Então Deus pegou esse homem enganador e transformou ele no pai de uma nação. Isso aqui para mim só tem um nome, é a graça de Deus. Amém? E quando a gente vai continuando aqui na linhagem de Jesus, a gente percebe que a Bíblia é muito honesta, ela não oculta nada. E agora nós vamos chegar talvez no ponto mais alto, no nome mais famoso da lista depois de Abraão, que foi o rei Davi. Mas o rei Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Era um pastor de ovelhas que virou rei, todo mundo já conhece. Ele era um matador de gigantes, o autor da maioria dos salmos que a gente canta, que a gente lê até hoje. E com certeza a história dele seria apresentada de uma forma impecável. Aquele homem que era o herói perfeito, ok? Mas, irmãos, é exatamente o contrário. A Bíblia parece que faz questão de mostrar o lado mais vergonhoso da vida de Davi. Ela não passa por cima, ela não passa pano, ela não resume nada. Simplesmente existem capítulos inteiros para contar em detalhes como Davi, o grande rei de Israel, cobiçou a mulher de um dos seus soldados mais fiéis. Como ele cometeu adultério com Batseba, enquanto seu marido Urias estava no campo de batalha, lutando as guerras por Davi. Irmãos, a história fica pior ainda, porque quando Davi descobriu que Batseba estava grávida, em vez dele se arrepender, ele tentou encobrir o seu pecado. E ele armou um plano ainda para matar Urias, porque ele percebeu que como nada estava dando certo, ele tomou a decisão mais terrível de todas. Ele escreveu uma carta que o próprio Urias entregou, ordenando que colocassem ele na linha de frente da batalha, e nós sabemos que é justamente para que ele fosse morto. Irmãos, então Davi não só adulterou, mas ele planejou friamente o assassinato de um homem inocente, um homem que era leal a ele, só para esconder a sua culpa. Então, isso aqui para mim é uma história muito pesada. É o fundo do poço de uma pessoa, de um herói. Isso o autor nos da ensina Bíblia o quê? poderia simplesmente ter escrito que ele era o segundo coração de Deus, mas ele era pecador como nós. Então nos ensina o quê? Veja que o pecado de Davi, Deus rejeitou Esaú e aceitou Jacó. E Jacó era trapaceiro, entendeu? Mas Deus aceitou Jacó porque ele via lá na frente que Jacó ia se converter. Esaú, já por outro lado, desprezou as coisas de Deus, entendeu? E Deus já sabia que ele ia desprezar, entendeu? Por isso que a palavra de Deus diz que o maior servirá ao menor, entendeu? Então, porque lá no tempo dos israelitas, o filho que nascesse primeiro era primogênito, então ele tinha mais direito do que o outro. Só que no mundo de Deus é o contrário. Deus é as coisas de contrário ao homem. Quando Deus mandou o profeta Samuel escolher o novo rei para substituir o rei Saul, o Samuel foi pela aparência, os homens mais fortes, mais altos, mais bonitos. Deus falou, não é nenhum desses. Eu escolho o coração, você vê a aparência, Samuel. É o outro Davidinho, pastorzinho de ovelha. É aquele lá, entendeu? Não é nenhum desses daí gigante, bonitão, não é nada desses aí, entendeu? Então,
que a gente entende disso? Que não é o tamanho do pecado, porque o pecado de Saul, se você for comparar, foi menor do que o de Davi. Então, não é o tamanho do pecado que te leva à perdição. O que te leva à perdição é a falta de arrependimento sincero, entendeu? Então, se um assassino, ele mata, não que Deus aprove o assassinato, não é isso. Mas se o assassino, ele mata, mas se arrepende de coração, ele vai arcar com as consequências dele aqui, mas ele vai ser salvo. Se o mentiroso, ele mente, mas não se arrepende, ele não vai ser salvo. Aí você fala, isso não é justo, então vai chamar Deus de injusto. Deus é justo, é o Pai da justiça. Irmãos, Deus não é injusto. Só que você tem que entender que pecado para Deus é pecado. E que todo pecado tem que se arrepender. Que nem Cristo, na época dele, caiu a torre de Siloé sobre aqueles, os discípulos falou, que pecado eles cometeram para cair a torre de Siloé? Eu falo assim, ó, pensai vós que eles são mais pecadores que vocês, porque caiu a torre sobre eles, de maneira igual, se vocês não se arrependerem, vocês vão ter o mesmo destino, a mesma condenação. Então é o arrependimento, não é quem peca mais, quem peca menos, quem peca maior, quem peca menor. Pecado é pecado. É lógico que aqui na terra, o pecado que cada um cometer tem uma consequência maior ou menor conforme a gravidade do seu erro. Aí sim, aqui na terra. Mas o que te salva não é o tamanho do pecado que você cometeu ou deixou de cometer, o que te perde. É a falta de arrependimento. Isso que te leva à falta da salvação. Entendeu? E Davi, depois que Urias morreu de forma heróica numa batalha, ele se casou com a sua viúva Batseba para honrá-lo. E ponto final. Ali já teria terminado essa história e já vamos para frente. Mas irmãos, a Bíblia não faz nada disso. Ela contou exatamente tudo, nos detalhes. Ela contou sobre o pecado, sobre a armação que Davi fez para manipular toda a situação. E depois a Bíblia contou como Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi cara a cara. Então, a Bíblia contou nos aí nesse momento Davi se arrependeu. Até que quando o profeta Natã confrontou ele se afasta de Deus. Deus usou o profeta lá em Mateus capítulo 1. Então Davi gerou Salomão daquela. Aí quando a gente faz isso, a gente leva a palavra de confronto não para julgar, mas para mostrar que a pessoa está errada com amor. Aí a pessoa fala, você está me julgando. Olha o que o profeta Natã fez com Davi. Davi, você roubou. Ele contou a história de um rei que roubou a ovelhinha do seu pastor e tal, e fez isso, fez aquilo. Aí Davi falou pro profeta Natã, esse homem que fez isso tem que morrer. Aí o profeta Natã falou, esse homem é você, Davi. Aí ele se arrependeu, caiu lá no chão prostrado e falou, peça para Deus me perdoar e tal. Aí ele se arrependeu de coração, que se quebrantou, mas ele arcou com as consequências do ato dele. Entendeu? Aqui na terra ele pagou. Aconteceu muita tragédia na vida de Davi depois desse pecado. A Bíblia aqui faz questão de lembrar a origem daquele relacionamento. E ela não protege a reputação de ninguém, nem mesmo desse homem que era considerado um homem segundo o coração de Deus. E isso, irmãos, nos mostra muito o tipo de livro que nós temos em nossas mãos. Esse livro não foi planejado por homens, pode ter certeza disso. Foi o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que inspirou pessoas para escrever a palavra de Deus. Amém? E então, essa sinceridade da Bíblia, ela não termina com Davi, irmãos. Pensa no filho que nasceu dessa relação, Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus, o homem que se tornou o mais sábio de todos, o rei que construiu o templo magnífico, o auge da glória de Israel. Irmãos, a história desse homem deveria ter um final feliz, correto? O filho da promessa que superou o passado sombrio dos seus pais. Mas, irmãos, a Bíblia, de novo, ela não nos entrega um conto de fadas. Ela deixa muito claro que, apesar de toda a sabedoria que Deus deu para Salomão, o coração dele se desviou completamente. Ele desobedeceu a Deus e se casou com centenas de mulheres estrangeiras de nações pagãs. E a Bíblia é muito clara ao escrever isso aqui, ó. E na sua velhice, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Ou seja, o homem mais sábio do mundo acabou fazendo as maiores burrices da sua vida e de toda a história, porque aquelas mulheres de outros povos que adoravam outros deuses influenciaram Salomão. Olha aí, ó, influenciaram Salomão.
que isso prova pra gente? Qual mais aprendizagem que a gente tem aí? Primeiro, com toda a sabedoria, com o homem de Deus, sabedoria de Deus que ele tenha, espiritual, por meio da sua carne contaminada, do pecado, ele mesmo assim pode falhar. Só que aí por isso que Deus e Cristo falam para vigiar. Olha, aquele que está de pé, olha para que não caia. Entendeu? Então, todos nós somos sujeitos a errar. Só que a gente tem que se arrepender. Se não se arrepender, na Bíblia ela não deixa claro. Ela deixa claro que Davi se arrependeu, foi salvo. Muitos foi salvo. Mas ela não deixa claro se Salomão foi salvo. Ela dá um leve entendimento que pode ter Salomão ter sido salvo. Porque no final do livro de Eclesiastes, eu acho, que ele fala tudo vaidade, tudo vaidade. E ele mostra que dá demonstração que ele possa ter se arrependido. Porque Salomão adorou deuses pagãos, ele adorou demônios, ele se prostrou para como que é lá? Esqueci o nome do deus que ele se prostrou. Não é Azerate, é o outro deus lá, esqueci o nome de Deus que ele se prostrou lá, que é os deuses das mulheres que ele se casou, ele foi influenciado. Isso também nos ensina que por mais que a gente tenha sabedoria de Deus, se a gente não vigiar, a gente erra, peca e pode ir para caminhos contrários ao que Deus quer e arcar com as consequências. Entendeu? Construir altares para deuses falsos e levando todo o reino de Israel a se contaminar com a idolatria. Então aquilo que era para ser o auge da história de Israel, o momento mais importante, mais lindo, de repente agora estava cheio de sujeira, cheio de idolatria, de pecados absurdos. Irmãos, quando a gente olha aqui para a lista dos antepassados de Jesus, no livro de Mateus, a gente encontra então depois um nome que, para quem conhece a história dos reis de Israel, olha, esse nome aqui é de arrepiar: Manassés. Irmãos, se existiu um vilão nessa história dos reis do passado, foi Manassés. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, de uma forma que ninguém antes dele tinha feito. Ele reconstruiu os altares pagãos que o pai dele tinha destruído, ele praticou feitiçaria, adivinhação, e ele chegou no ponto mais baixo que um ser humano pode chegar. Ele sacrificou o próprio filho no ritual pagão. E se não bastasse isso, a Bíblia diz que ele encheu Jerusalém de sangue inocente. Ele perseguiu os profetas, ele mandava matar todo mundo de uma ponta a outra. Irmãos, o nome desse cara era pesado. É um nome sujo, associado com tudo que há de pior na maldade humana. Irmãos, o nome desse homem está lá na lista dos antepassados de Jesus, o Salvador perfeito, aquele que não teve pecado algum. E por que será, irmãos, que a Bíblia coloca o nome desse homem, o pior rei de todos? Para você entender uma coisa, Deus não está nos querendo passar uma imagem de uma família perfeita, como se fosse aquelas famílias de comercial de margarina, sabe? Onde todo mundo está sorrindo, tudo deu certo, todo mundo se ama. Irmãos, não tem nada disso. Essa sinceridade da Bíblia, essa honestidade está em todos os cantos da palavra de Deus. A gente percebe que Deus escolheu homens falhos e pecadores. Para ele transformar. Isso não está só no Antigo Testamento. Por meio do Espírito Santo. Vamos adiantar aqui, porque eu quero pegar uma outra parte aqui. Vamos ver se esse assunto já foi. E eles se esconderam com medo, e não é só isso. Um pouco antes, enquanto Jesus estava indo para Jerusalém para morrer na cruz, sabe qual que era a conversa deles na estrada? Eles estavam discutindo para ver qual deles seria o maior no reino dos céus. Está falando dos discípulos. Então, enquanto Jesus pensava em servir as pessoas, que é o que muitos faz hoje, né? Eles, quem é o maior, quem é o mais sábio, quem fica disputando. Aí. Quem ia sentar na cadeira mais importante. Humildade. Irmãos, isso aqui é vergonhoso, vamos ser sinceros. Vergonhoso. Aqueles homens estavam pensando só neles. Aqueles homens foram chamados para mudar a história, para trazer o alicerce do cristianismo, que é Jesus. Porque Jesus é a base de tudo, certo? Então, irmãos, essas histórias que eu contei para vocês, esses nomes, é na verdade para nos trazer esperança. Porque quando a gente olha para eles, a gente percebe, Deus não está em busca de perfeição, Ele está em busca de um coração quebrantado. Isso é verdade, não é perfeição, mas também não é que nem muitos falam, pode pecar à vontade, que Deus é amor e Ele vai perdoar, mesmo que eu viva em pecado. Não, isso a Bíblia não fala não. A Bíblia fala que você tem
que se buscar lutar contra a sua carne para não pecar, e toda vez que você pecar, se arrepender, pedir perdão para Deus e tentar se consertar. Tem que ter transformação, entendeu? E você lutar contra a sua carne. Você vai lutar até o final da sua vida, uma vez ou outra você vai cair, outras vezes você vai vencer. Agora aquele que não sente culpa quando erra, não se arrepende e fala assim, Deus já pagou, e esse daí não é salvo. Coisa nenhuma. Olha, a misericórdia de Deus e a graça de Deus não é licença para você pecar e nem para mim pecar, não. Tá? Você pode pecar, mas Deus te perdoa quando Ele está vendo que você está lutando contra a sua carne, contra o pecado, para não pecar. Mas por fraqueza você acaba pecando, aí Deus perdoa. Agora, quando você peca deliberadamente, vive no pecado e não tem arrependimento, não tem tristeza por você ter pecado, você não é salvo, essa pessoa não é salva, coisa nenhuma. Vamos lá. Tudo para seguir o chamado de estar com Jesus ali naqueles 3 anos. Então, eles não tinham mais para onde ir. Da mesma forma. Aqui, vou adiantar aqui porque tá muito longo esse vídeo aqui. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que a minha vida, a minha história é cheia de falhas. Ele tá fazendo oração. Eu preciso agora de ti. Eu entrego a minha vida, o meu passado e o meu futuro oração nas tuas mãos. Da arrependimento e da salvação que ele está fazendo. E ressuscitou para me salvar. E eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Lava-me com o teu sangue e me faz uma nova pessoa. Eu creio em ti, Jesus, e eu te confesso. Aí tá tudo certo que ele está falando. É em teu nome que eu oro. Mas você adiantou o vídeo, mas eu já vi o vídeo até o fim, irmãos. Meu querido já sei irmão, que ele você fala. Entregou a sua vida de verdade, quer ver o que ele vai falar? Olha o erro dele agora. Oração, e a Bíblia garante que agora está acontecendo uma festa no céu por sua causa. Aí tá tudo certo. E lembre-se disso, você foi salvo, não porque você merece, mas porque Deus é bom. Sim, tá porque certo. Jesus já pagou o preço pelos seus pecados, tá bom? Agora o próximo passo é você procurar uma igreja perto de você, uma igreja que prega o evangelho. Pronto, acabou o vídeo. Agora eu vou mostrar onde que ele jogou tudo fora, o que ele falou de bom, de que 97% do que ele ensinou ali, do que ele trouxe de ensinamento da palavra, tá tudo de acordo com a palavra. Aí eu vou falar uma palavra aqui, perdoe pelo meu vocabulário. Aonde que ele não vou usar essa palavra, né? Aonde que ele falhou e que ele botou tudo que ele orientou a perder. Porque ele pegou e deu o ensinamento correto, conforme a palavra. Aí ele fez a oração correta também. Só que depois ele falou, agora você procura uma igreja de pedra. Entendam isso aqui como é grave. Por isso que vocês têm que comparar com a Bíblia tudo que a gente fala aqui. Certo? Porque a mesma pessoa que fala 97% correto de acordo com a Bíblia, ela pode falar 3% errado. E esses 3% você pode falar, foi só 3%, irmão, não tem nada a ver. Tem, Jesus Cristo falou, e falou, que um pouco de fermento leveda toda a massa, irmãos. Então o que ele quis dizer com isso? Que se você faz um bolo, só um pouquinho de fermento a mais, bagunça o bolo. Então, que ele chama fermento de engano dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Entendeu? Ele está falando, cuidado com o engano. Espiritualmente, ele está usando de figura. Então, porque um pouquinho só de fermento, um pouquinho de engano, bagunça todo o resto da maioria que foi certo. Então foi o que ele fez. Por quê? Porque Deus, no final dos tempos, está tirando as pessoas das denominações, da dita igreja, certo? De pedra, porque ela leva engano, é a falsa noiva. Aí ele vem e fala para a pessoa ir para essas igrejas onde prefere engano. E ele como estudioso da Bíblia, irmãos, que ele já tem muitos anos de estudo da Bíblia, das duas uma. Eu não olho dentro dele porque eu não sou Deus. Eu não posso falar que... para mim, ele é sincero, só que ele está enganado. Mas eu não posso afirmar que ele é sincero. Pode ser que ele seja um falso profeta. Porque a Bíblia diz que muitos falsos profetas se revestem com a aparência da piedade, a aparência de santidade, que eles falam manso, para lubridiar as pessoas.
Entendeu? Então, eu não sei se ele é um falso profeta, não posso afirmar, nem sei se ele é sincero e ele está enganado. Porque para mim, e não entra na minha cabeça, um homem que estuda tanto as escrituras e não sabe o significado da palavra igreja. Porque a palavra igreja em grego quer dizer saídos para fora. Igreja é pessoas, todos os membros junto do corpo de Cristo, onde forma a igreja, que é o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Não é uma denominação, não é uma religião, não é um prédio. Não é nada disso que chama igreja. Quando ele fala para você vai para a igreja, ele está mandando você ir para o engano. E isso é grave. Por quê? Eu vou fazer um vídeo do que é abominações por Deus. Para Deus, as coisas que são abominações para Deus. E o engano, para Deus, não é simples pecado. Para Deus é abominação. O Senhor fala disso no Antigo Testamento, fala no Novo. Entendeu? Então, se ele continuar e não se arrepender, ele vai dar conta a Deus desse engano. De mandar a pessoa para um templo, uma falsa noiva, uma falsa religião, para a Babilônia. Tá? Porque ele é pastor de igreja. Ele já deveria há muito tempo ter saído das igrejas e se comungar da maneira correta e parar de levar engano falando que a pessoa tem que ir para a igreja de pedra. Que isso daí, Deus, ele já está tirando as pessoas de lá para poder a pessoa não ser enganada. Agora eu pergunta para ele se a maioria das denominações elas são verdadeiras ou enganosas. Aí eles falam assim, mas o mundo é imperfeito, Jesus chama a pessoa imperfeita assim para ser transformada. Não, mas lá na igreja as pessoas são falhas, irmão. Você também é falho. Sim, eu concordo com isso. Mas eu não estou falando de falhas, que todo mundo está sujeito a falhar. Estou falando de distorção da palavra, de engano, de fraudulência, de mentira, de coisa propositada para enganar. Aí é que eles vêm com essas falácias, não, que da igreja tem seres humanos é perfeito, senão você não vai a lugar nenhum. Isso daí é falácia de anticristo para poder lubrificar a pessoa. Porque Deus manda se apartar da iniquidade. Iniquidade é injustiça e engano. Deus abomina o engano da distorção da palavra dele. Então, por isso que Deus não fala à toa lá em Apocalipse, sai daí, povo meu, para não ocorreres no pecado deles. Será que a pessoa não abre os olhos espirituais e não entende? Então, quando você manda uma pessoa para a igreja, você está pecando, porque você está levando a pessoa para o engano. E outra, de igreja de pedra, porque a igreja verdadeira são os membros do corpo de Cristo. E outra, você que frequenta templo, você pode virar cambalhota aí e xingar e falar o que você quiser. Você está em desobediência ao Senhor que está mandando você sair de lá. Aparte-se da iniquidade. Todo que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aquele que se dizendo irmão for beberrão, for isso, aparte-se. Doutrina da separação. Entendeu? Aqueles que tem a aparência da piedade, mas nega a eficácia dele, desses afasta-te. Sai daí, povo meu, para não correres no seu pecado, não ser cúmplice. Porque se você for cúmplice, você vai dar conta. Mesmo que você não é culpado do ato, você foi cúmplice, você consentiu com o engano. Entendeu? Então é esse o vídeo. Muito obrigado, deixa o like para dar o sininho. O erro dele foi aí, ele botou tudo que ele ensinou a perder. Porque estava tudo certo, né? Mas ele fez essa lambança no final aí do vídeo. Entendeu por quê? Porque ele é um religioso, é isso que a religião faz. Ela mistura a verdade com mentira para lubrificar, para levar o engano, para a pessoa ficar agarrada à religião e não à palavra, e não a Cristo. Entendeu? Então é isso. Deixa o like, badala o sininho, compartilha o vídeo, se inscreve quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Fui, muito obrigado, Deus abençoe a todos.